Boa tarde, turma do nono ano. Bom, né? Encerramos nossas férias e estamos aqui, reiniciando, continuando o nosso primeiro bimestre. Bom, gente, nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos vendo, que vocês estavam estudando, ao assunto transitividade verbal, certo? É um assunto fácil, pode parecer um pouco chato de início, mas vocês vão aprendendo e com as videoaulas, atividades, vai ficando cada vez mais fácil, tá certo? Tudo é questão de prática, de dedicação, de estudo, tá bom? E o que eu poder fazer para ajudar vocês a aprender mais, eu vou estar ajudando. Qualquer coisa, é só entrar em contato pelo WhatsApp, tá bom? Bom, gente, mais uma aula de gramática, assunto transitividade verbal. Bom, ó, essa parte aqui foi retirada do livro de vocês, tá certo? Tá igualzinho que tá lá no livro, página 95, tá certo? Então acompanhe. Ó, leia esses trechos retirados da propaganda da Havaianas. Primeiro trecho, não tenho palavras. Segundo trecho, eu gosto das Havaianas Baby. Bom, primeiramente o que devemos fazer é identificar, né, quais são os verbos que estão aí facilmente para a gente ver em negrito. Na primeira frase temos o verbo tenho, né? O verbo ter. E na segunda frase, qual é o verbo? Gosto, né? O verbo gostar. Só que os termos sublinhados, esses termos aqui, ó, palavras e das Havaianas Baby, são complementos desse verbo. Por quê? Muitas vezes o nosso verbo, para ter um sentido completo, para a nossa frase ter um sentido completo, esses verbos pedem um complemento, tá bom? Por exemplo, não tenho o quê? Não tenho palavras. E eu gosto de quê? Das Havaianas Baby. Então, vocês percebem que o termo palavras e o termo das Havaianas Baby completam o sentido da frase, completam o sentido. Então, é importante que eles estejam presentes, tá certo? Então, você já sabe, mas não custa lembrar. A transitividade verbal é a relação de sentido que os verbos estabelecem com os outros termos da oração. E essa relação pode acontecer de formas diferentes, como observamos nos exemplos anteriores. Gente, ó, o verbo ele pode ocupar diferentes papéis em orações, certo? Então, dependendo da maneira como esse verbo é encaixado, dependendo do contexto onde ele está inserido, ele vai precisar de um complemento diferente, tá certo? Vai ter, por exemplo, em uma oração o verbo pode ser transitivo, em outra ele já pode ser intransitivo, e assim por diante. Então, as pessoas elas não se comportam de maneiras diferentes, da mesma maneira são os verbos também se comportam de maneiras diferentes, tá bom? Então, os verbos destacados necessitam de um termo para completar seu sentido. Então, esses dois verbos aqui, tenho e gosto, precisou, né? Desses termos, do termo, no caso, tenho, precisou do termo palavras, e gosto precisou do termo das Havaianas Baby para completar o sentido. Então, há uma relação de subordinação entre os verbos. O que é isso, subordinação? Subordinação é uma dependência. Então, o verbo tenho depende. É necessário, é preciso o complemento palavras, ou poderia ser outro complemento. Como também o verbo gosto, ele precisa do complemento das Havaianas Baby. Ele é subordinado ao complemento, tem uma relação de dependência. Dessa maneira, esses verbos são considerados transitivos, porque necessitam de um complemento, certo? Bom, esse assunto não é novo para vocês já estudaram esses assuntos no sétimo e no oitavo ano. Nós só estamos relembrando, revisando o que vocês estudaram agora, tá certo? Como bem no livro de vocês dizem, tá? Ó, ainda no livro, página 95.
A transitividade verbal corresponde ao estudo do comportamento do verbo na oração. Então, como será que esse verbo está se comportando? Ele é transitivo, ele é intransitivo, é um verbo de ligação. E é com base na ocorrência da transitividade verbal que se analisa uma ação ou de um fato, de uma qualidade, de um estado ou de um modo do sujeito. Então, é com base na transitividade verbal que a gente vai analisar qual a ação que o sujeito está praticando, qual fato ocorreu com esse sujeito, qual é a qualidade. Então, esse verbo é importante para nós verificarmos aspectos a respeito do sujeito. Mas e aí? Quanto à transitividade, os verbos podem ser classificados em, acompanhem comigo, intransitivos. Intransitivos, esse in significa falta, que ele não necessita de um complemento. Transitivos, que podem ser transitivos diretos, indiretos, ou diretos e indiretos, que é a mesma coisa que bitransitivos. Ou verbos de ligação, que são aqueles verbos que apenas ligam uma oração a outra, o sujeito ao seu complemento e assim por diante. Vamos estudar aqui direitinho, certo? Ó, verbo intransitivo é aquele que traz em si a ideia completa da ação, certo? Ele traz a ideia completa, sem necessitar, portanto, de outro termo para completar o seu sentido. Sua ação, portanto, não transita. Então, o verbo intransitivo é aquele verbo autossuficiente. É o verbo eu não preciso de ninguém. Sozinho eu mando na minha frase, eu mando da minha oração. Não preciso de nada para completar meu sentido, certo? Então, é aquela pessoa, né? Se a gente fosse pensar numa pessoa, seria aquela pessoa que faz tudo sozinha, aquela pessoa que não precisa de ninguém. Esse é o nosso verbo intransitivo, é aquele que traz a ideia completa, que não precisa de outro termo para completar o seu sentido, tá bom? Então, a ação do verbo transitivo não transita. É um verbo que não transita, que não necessita de complemento. Ó, o verbo cair é intransitivo, pois encerra um significado completo. Se desejar, o falante pode acrescentar outras informações. Por exemplo, eu posso dizer assim, João caiu. Pronto, se eu falar João caiu, a gente já sabe, João levou uma queda, João se acidentou. Mas eu posso acrescentar informações, não é necessário, mas eu posso sim acrescentar informações. Exemplo, João caiu da moto, João caiu da bicicleta. Isso é um acréscimo de informações, mas o verbo não pede. Eu só estou dando essas informações porque eu quero, certo? Aqui nós temos o exemplo também. O avião caiu, tá vendo? A ação não transita. Apenas o avião caiu, pronto. Já é uma informação completa, a gente já está satisfeito que o avião caiu, não precisa de mais nada para completar. Mas se você quiser dar outra informação, você pode dar. Ó, uma informação do local. O avião caiu, mas caiu aonde? Caiu sobre as casas da periferia. Ele não caiu em qualquer local, ele caiu em um local determinado. Estou querendo detalhar qual foi esse local em que o avião caiu. E qual foi? Sobre as casas da periferia. O modo, a forma como o avião caiu. O avião caiu lentamente. Porque o avião pode cair de maneira rápida, mas esse não, caiu lentamente. Tempo. O avião caiu quando? No mês passado, ano passado. Tá vendo, gente? Então, essas informações, elas ampliam o significado do verbo, mas não são necessárias para que se compreenda a informação básica. E eu pergunto a vocês, qual é a informação básica nessas orações? A informação básica é que o avião caiu. O que importa é saber que o avião caiu. Pode ter caído sobre as casas da periferia lentamente e no mês passado, mas o que importa é a informação essencial, que ele caiu. Ó, agora vamos para o verbo transitivo. O verbo transitivo é o que vem acompanhado por um complemento.
Exemplo aí, ó. Quem sente, sente alguma coisa. Quem revela, revela algo a alguém. Então, é nesse sentido que podemos afirmar que o verbo ele transita. Isso é, ele segue adiante, ele precisa de complementos para adquirir o sentido completo. Então, se fôssemos comparar pessoas, são pessoas que não podem, é uma pessoa que não consegue viver sozinha, uma pessoa que sempre está precisando de outra pessoa, né? Eu diria que nós todos somos verbos transitivos, porque nós precisamos de complementos, precisamos de amigos, precisamos de nossos familiares, né? Então, se fôssemos comparar os verbos às pessoas, nós seríamos verbos transitivos, pois precisamos de complemento, precisamos sempre do outro, não é isso? Então, mas voltando ao assunto, né? Verbo transitivo precisa de complemento, por isso ele segue adiante, ele transita. Vamos prestar atenção aqui nesse exemplo. Ó, as crianças precisam. Se eu parasse a oração aqui, as crianças precisam. Precisam de quê? Não fica algo vazio, né? As crianças precisam de carinho. Então, nós já temos uma informação mais completa, porque as crianças precisam de carinho, as crianças precisam de um afeto, né? Então, percebemos que o verbo precisar, né, no caso, o verbo precisam, necessita de um complemento. Nesse caso, as crianças precisam de quê? De carinho. Então, o verbo transitivo revela que as crianças precisam de alguma coisa, né? Revela um sentimento do sujeito. No caso, as crianças, sujeito simples. Ó, primeiro, nós temos o verbo transitivo. Qual é o verbo transitivo? Precisam. E em seguida, o complemento verbal. E qual é esse complemento verbal? De carinho, que é um objeto, tá bom? Mas qual é esse objeto? É um objeto indireto, tá bom? Porque ele tem a preposição. O que é a preposição? É esse de aí na frente, de, tá bom? É uma preposição. Então, o verbo transitivo pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, certo? Aí vamos prestar atenção e observar os verbos transitivos diretos. São verbos complementados por objetos diretos. Isso significa que não exigem preposição para o estabelecimento da relação de regência. Relação de regência é a complementação, tá, gente? É essa dependência. Ao empregar esses verbos, devemos lembrar que os pronomes oblíquos, que nós já estudamos, né, na nossa terceira unidade, o, a, os, as, atuam como objetos diretos. Esses pronomes podem assumir as formas lo, los, lá, las, ou no, na, nos, nas, enquanto li e lis são complementos verbais, objetos indiretos. Bom, gente, então, os pronomes oblíquos, eles também exercem a função de objetos diretos, tá bom? Então, eles podem assumir as formas também lo, los, lá e las, e as formas no, na, nos e nas, certo? Então, esses verbos transitivos diretos precisam de complementos objetos diretos, que são aqueles complementos que não precisam da preposição. Preposições são de, com, a, para, certo? São preposições. Olha exemplos aí. Nós escutamos nossa música favorita, certo? Nós temos aí o verbo escutamos. Nós escutamos. Aí fica aquela informação, escutamos. Escutamos o quê? Nossa música favorita. Então, nós temos um verbo aí, escutamos um verbo transitivo direto, porque precisa do complemento, e esse complemento é sem a preposição. Aí nós temos outros exemplos aí de verbos transitivos diretos. Abandonar, abençoar, aborrecer, abraçar, acompanhar, acusar, admirar, entre outros.
É importante lembrar vocês que sempre quando nós vemos alguma frase que precise de um complemento, de um objeto direto, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Ó. Nós escutamos o quê? Exemplo, nós abandonamos o quê? Nós abençoamos o quê? Nós aborrecemos quem? Tá certo? Sempre quando a gente fizer essa pergunta, as perguntas o quê ou quem, nós estamos falando de verbos transitivos diretos, tá bom? Ó, o verbo amar. Vejam bem o que acontece com o verbo amar. Exemplo, amo aquele rapaz. Amo quem? Aquele rapaz. Só que na língua culta, nós temos que empregar o quê? Qual foi a colocação pronominal que nós estudamos? A ênclise, tá certo? Colocar o pronome após o verbo. Amo ou, tá certo? Nós já vamos fazer essa colocação. Aí, ó, o objeto direto, né? Ele fica contraído, pequenininho. Aquele rapaz é representado só pelo O. E também amo aquela moça. O A representa aquela moça, tá certo? E assim por diante. Já os verbos transitivos diretos, eles são completados por objetos indiretos. Por isso, eles exigem uma preposição para que tenhamos um sentido completo, tá bom, pessoal? Então, nós temos um exemplo. Eu gosto de sorvete. Eu gosto, se a gente falar só até eu gosto de quê? De sorvete. Então, percebam, diferentemente da pergunta que eu faço quando o objeto é direto, né? Quando o objeto é direto, quando o verbo é transitivo direto, eu faço a pergunta o que ou quem. Já quando o verbo ele é transitivo indireto, eu sempre vou colocar a preposição na frente da pergunta. Exemplo, eu gosto de quem? Eu saí. Com quem? Então, sempre vamos ter essa preposição na frente do que ou do quem, tá bom? Aí, ó, nós temos outros exemplos de verbos transitivos indiretos. Consistir, consiste em quê? Obedecer, obedecer a quem? Desobedecer a quem? Responder a quem? Tá certo? Todos esses são verbos transitivos indiretos. Aí nós temos alguns exemplos, certo? Respondi ao meu patrão, respondemos às perguntas. E há também frases que têm verbos transitivos direto e indireto. Então, na mesma frase, nós vamos ter um verbo que é duas coisas ao mesmo tempo, direto e indireto, transitivo direto e indireto. Olha aí. Ela contou o quê? Tudo a quem? Ao namorado. Então, ela contou o quê? Tudo a quem? Ao namorado. Nós temos, então, primeiro, um objeto direto, que é o tudo, e em seguida, um objeto indireto, que é ao namorado. Então, o verbo contou é um verbo transitivo direto e indireto, certo? Nós temos também outros verbos que podem ser considerados transitivos direto e indireto. Exemplos: agradecer, perdoar e pagar. Aí nós temos aí agradeço a quem? Aos ouvintes. Pelo quê? Pela audiência. Aí nós temos mais alguns exemplos de verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Cristo ensina que é preciso perdoar o quê? O pecado. A quem? Ao pecador. Aí, paguei o quê? O débito. A quem? Ao cobrador. Então, temos primeiro
um objeto direto e depois um objeto indireto, certo? Então, é um verbo transitivo direto e indireto. Prestem atenção, pessoal, também no uso dos pronomes oblíquos átomos. Temos aí agradeci o presente, agradeci-o. Sempre nós fazemos essa colocação pronominal com objetos diretos e indiretos. Olha aí. Nós temos mais alguns exemplos de verbos transitivos diretos e indiretos. A empresa não paga aos funcionários desde setembro. A empresa não paga. A quem? Aos funcionários. Desde quando? Desde setembro. Certo? Bom, gente, vocês terão como atividade de casa, né, responder as páginas 97, 98 e 99. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Vocês sabem, né, que eu sempre estou aqui para falar com vocês, qualquer dúvida. Mas deixa eu só explicar rapidamente aqui a vocês, né, como deve ser feita a atividade. Ó, aqui o livro, né, página 97. Temos aí um texto, tá certo? Bem legal para vocês lerem. E conta uma história, né, do cotidiano, é uma crônica, tá certo? Que conta histórias do cotidiano. Vocês leiam direitinho. Aí depois algumas questões, para vocês, a primeira questão, para resumir em um parágrafo a história lida, apresentando ideia de começo, meio e fim, tá certo, pessoal? Então, para resumir a história que foi lida, mas apresente qual é a ideia inicial, qual é a ideia que aparece no meio, né? Qual é o conflito, alguma coisa que aparece e o que aparece no fim. Em seguida, é possível definir quem narra a história prova falsa? Comprove sua resposta com um trecho. Quem é o narrador dessa história? É para vocês comprovar com um trecho do texto, tá certo? Você tem que ir lá no texto e ver qual parte que diz que o narrador é fulano. Que sentido produz o uso do vocábulo pobrezinho na crônica? Explique. Tudo isso vocês vão ter que explicar, tá certo? Aí, ó, prestem bem atenção na questão 6. Em relação à transitividade verbal. Letra A. Trouxe o cachorro de presente e logo a família inteira se apaixonou pelo bicho. O verbo trouxe. Ele é um verbo o quê? Transitivo direto, indireto. Ele é um verbo intransitivo. Isso vocês vão ter que dizer. Se apaixonou. Tá certo? Era. Implicava. Aí tem que classificar aí os termos, tá bom? De acordo com o que estudamos sobre transitividade verbal. Gente, ó, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o assunto. Qualquer coisa, estou sempre à disposição de vocês. Qualquer coisa é só contar comigo, falem comigo no WhatsApp, tá bem?